Então, vamos trabalhar agora áreas de polígonos. O que você já sabe sobre área de polígonos, né? Por exemplo, quando um pedreiro, né, vai trabalhar, como ele vai fazer para saber a quantidade de lajotas necessária para cobrir determinada área do piso? Ou o pintor, como é que ele vai saber a quantidade de tinta necessária para pintar um cômodo? Ou o que o pedreiro precisa saber, mais o pintor, para efetuar estes cálculos? Será que só conhecendo o tamanho da lajota ou a lata de tinta é suficiente para ele saber o quanto eles irão precisar? Então, é isso que a gente vai tentar descobrir. Então, quando vai um alfaiate e as costureiras, né? Quando eles vão trabalhar, eles também precisam saber medidas, precisam saber áreas, comprimentos. Por quê? Porque a figura da roupa, ela é uma área poligonal, muitas vezes, totalmente diferente do que a gente conhecemos. Temos o hábito de trabalhar como o retângulo, o triângulo, né? O quadrado. São polígonos onde eles têm tamanhos diferentes. Então, os alfaiates e as costureiras também precisam trabalhar áreas poligonais. Olha aí, para trabalhar uma planta de uma casa, né, os corretores imobiliários, eles precisam conhecer o que são áreas. Né? Temos aqui uma casa, cada ambiente desse tem a sua respectiva área. Olha, a área toda da casa é 138.058 metros quadrados. A área externa, 33.080 metros quadrados. E a área total, 172.038 metros quadrados. Os topógrafos e agrimensores também precisam conhecer as áreas, né? Principalmente que eles vão trabalhar o quê? Áreas poligonais que não são retas. Então, mas o mais simples talvez seja a área do retângulo, pois pode tornar um quadrado unitário 1 por 1, como nós estamos vendo aqui. Não é isso? É como se cada quadradinho desse fosse o quê? Uma unidade de medida. Por exemplo, esse retângulo que nós estamos vendo aqui, qual é a área dele? Ele tem a altura aqui, ó, são 3 quadrados e o comprimento são 5 quadrados. Então, eu posso contar um quadradinho por um, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos os quadrados vão dar 15. Eu posso calcular a altura versus o comprimento. 3 vezes 5, 15. Então, eu vou saber que a área desse retângulo são 15, né? E cada quadradinho desse cabe 15 vezes dentro desse retângulo. Então, o que é que a gente sabe sobre medida de área? Se eu tenho um retângulo, né, eu conheço a base, que vai ser chamado o quê? De B. E eu tenho a altura, que chamamos quase sempre, em todos os livros que você vai utilizar, você vai ver que a altura ela é chamada de H, certo? E a área é representada pela letra A. Ou seja, qual é a formulazinha? A área vai ser a base, que eu chamei de comprimento, e vezes a altura, que aqui é H, né? No caso aqui é B. B vezes H. Já no caso do quadrado também é válido. Eu posso ter uma base e eu posso ter uma altura. Qual é a diferença entre o quadrado e o retângulo? É que o quadrado ele tem todos os lados iguais. Então, se a área é o lado vezes lado, que é o mesmo que a base vezes a altura, então eu tenho um lado ao quadrado. Aí só para lembrar, a área de um retângulo é quem? Base vezes altura. A área de um quadrado é o lado ao quadrado. E a área de um triângulo, como é que eu vou resolver? Se eu não tenho todos os seus lados iguais, muito menos ele é um retângulo. O que é que a gente observa? Que um triângulo, eu posso fazer isso aqui, ó. Transformar ele em um retângulo. O que é que eu observo aqui na figura ao lado? Que esse retângulo tem o quê? 2 triângulos. E eu já sei que a área de um retângulo é a base vezes a altura. Só que o retângulo eu dividi em 2 triângulos. Então, se eu quero saber só a área de um único triângulo, então eu vou dividir por 2. Então, a área de um triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. E o paralelogramo?
um paralelogramo, como é que eu vou trabalhar? Ele não tem seus lados retos, né? Ele não é igual ao retângulo, ele não é igual ao quadrado e nem é igual ao triângulo. O que é que eu vou poder fazer? Aí o que foi observado aqui? Que se eu pegar, traçar uma diagonal, não importa se é de B a D ou se é de A a C, eu vou ter dois triângulos. Então, para eu saber qual é a área desse paralelogramo, basta eu calcular. Então, esse triângulo aqui é base vezes altura, dividido para 2. Esse triângulo aqui também é base vezes altura, dividido para 2. Então, para eu saber a área desse paralelogramo, basta eu somar os dois, ó. Base vezes altura dividido para 2, mais base vezes altura dividido para 2. Como é que isso vai ficar? Se eu olhar assim, ó, eu tenho uma vez, duas vezes, certo? Então, eu vou ter 1 mais 1, 2. Eu tenho duas vezes a base vezes a altura dividido para 2. Fecha parênteses. Então, quem vai ser a minha área? Se eu tenho 2 aqui fora, que multiplica por esse aqui de dentro, então eu divido esse por esse. 2 dividido para 2, 1. 1 vezes base vezes altura, fica base vezes altura. Logo, a área do paralelogramo é igual à área do retângulo, base vezes altura. Para determinar a área de terrenos irregulares, os topógrafos utilizam uma técnica chamada triangulação. Nessa técnica, aproxima-se a forma do terreno a de um polígono e decompõe-se os polígonos em triângulos, como mostra essa figura. Olha aí, está aqui o terreno, ele não é reto, então o que é que ele faz? Ele coloca ele dentro de uma malha quadriculada e utiliza a triangulação, ou seja, se eu conheço a fórmula de área de triângulo e eu conheço as bases, olha, eu tenho uma base aqui, ó, e uma altura desse triângulo, eu tenho a base desse outro e a altura dele, né? No caso, eles fazem esses cálculos, eu tenho essa base ou essa base e a altura. E é só somar a área dos três triângulos. Ó, para calcular, fazer esses cálculos, o que é que o topógrafo usa? Eles usam esse teodolito aqui, ó. Estamos vendo nessa imagem. E também utilizam fórmulas trigonométricas e programas de computador, né, para ter uma precisão nesses cálculos. Olha aqui esse, ele tem esse terreno, colocou na malha quadriculada, porque eu tenho um retângulo ao redor. E eu já sei que a área de um retângulo é quem? É a base vezes a altura. Aí vamos lembrar, quem é essa base aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. São 5 unidades de medida daqui, né? E a altura, 1, 2, 3, 4. Então, a área desse retângulo, que tem esse polígono dentro, é o quê? É 5, nós chamamos o quê? PSRQ, ou PQRS, né? Ó, PQRS. É o retângulo, é 5 vezes 4, que é igual a 20. Então, a área dele todo nós já conhecemos, é 20. Só que ele quer saber qual é a área apenas desse aqui, ó, de dentro, essa partezinha aqui. Como é que eu vou saber se eu não tenho uma figura retangular nem triangular? O que é que a gente vai fazer? Observe que o que nós temos na parte externa dessa figura são 4 triângulos. Então, o que é que a gente faz? A gente vai calcular a área de cada triângulo e subtrair pela área do retângulo. Então, vamos lá, o que é que a gente vai fazer? Ó? Primeiro, vamos calcular APB. Vamos lá, APB. Quem é? Eu tenho aqui a base, que é 1, vezes a altura, que é 2. Então, o triângulo APB é base vezes altura, ou seja, 1 vezes 2 dividido para 2, porque é um triângulo. Então, a área desse aqui é igual a quanto? A 1. Próximo, o BQC. BQC. Nós temos a base, que é igual a 2. Olha aqui. E temos a altura, que também é igual a 2. Então, nós vamos ter quem? Nós vamos ter 2 vezes 2, olha aqui, dividido para 2, que é igual a 2. Então, a área desse triângulo é 2. Próximo triângulo, CRD. Vamos lá.
Sempre, tanto faz a base vezes a altura. A base pode ser aqui, ou pode ser aqui, ou vice-versa. Então, vamos lá. A base aqui é 1. Vamos colocar mesmo aqui a altura, para não ficar diferente dos demais. Então, vamos lá. A base é de CAR, que é igual a 3, e a altura é 1. Então, vai ficar 1 vezes 3 dividido para 2. Ou 3 vezes 1 dividido para 2, que é igual a 1,5. Olha aqui a área desse triângulo. E por último, o triângulo AES, né? Ou ESA, como preferiram colocar. A base, aqui nós temos o quê? 4 e a altura 1. Então, vai ficar 1 vezes 4 dividido para 2, que é igual a 2. Então, eu já conheço toda a área externa. Então, a área externa são quantas? Vamos lá. Colocar externa só é x. São a soma de todos esses triângulos aqui, ó. 1 mais 2, mais 1,5, mais 2, que vai ser igual 1 mais 2, 3, 3 mais 1,5, 4,5, que vai dar 6,5. Então, a área externa eu já conheço. E a área total também, eu já somei e ela deu o quê? 20. Então, o pentágono que nós temos aqui, que é o ABCDE, é igual a quem? A 20, que é a área total do retângulo, menos a área externa, que a gente acabou de somar os 4 triângulos, que é 6,5, que vai dar o quê? 13,5. Ou seja, o pentágono que foi colocado aí, né, escrito dentro desse retângulo, a área dele é 13,5. E boa sorte, vamos para as nossas atividades.